Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola de Pablo a Colossenses, capítulo 2, do versículo 15 em adelante. Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, entregamos em tus manos nuestra mente e coração, para que tu palavra pueda entrar e quedar aí, Senhor. Dá-nos fortaleza que entendimento e sabedoria espiritual nesta manhã. Amém. Amém. E despojando a los principados e a las potestades, los exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, você se acorda que João falava semana passada sobre nossa deuda, que foi cancelada na cruz. Jesus clavou na cruz o documento de deuda. É decir, toda vez que você deve algo a alguém, há documento aí, verdade? O banco te manda uma carta, verdade? Lo que seja, explicando quanto é que você deve, desde quando tem que pagar, e que os interesses vão a subir. Assim havia um documento também, não escrito, quizá, com papel e pluma, mas um documento que era ético nossos próprios errores, verdade? Porque o que uno hace queda registrado. Quantas vezes você cometeu um erro com um familiar, com alguém querido, e de vez em quando aquela pessoa vem e te tira na cara, verdade? Por quê? Porque está gravado. Você disse, mira, você todavia sigue com isso, porque aí está, foi um hecho. Então, nossa vida, delante de Deus, era um hecho de coisas malas. Nós outros vivíamos na maldade, estávamos perdidos em nossos próprios caminhos. Vê aqui, não foi Deus que nos perdeu, fomos nós outros mesmos que nos perdimos, porque os caminhos que o homem camina são os caminhos que ele mesmo escorreu. Quem é que escorre um no ser drogadito? Ele mesmo, que vai em pós de outros, verdade? E toma um caminho que depois é difícil sair. E assim, por adelante, verdade? O pecado leva a pessoa a caminhos equivocados. Por isso que a palavra de Deus disse que há caminhos que para os homens parecem caminhos buenos, mas ao final são caminhos de morte. Então, a deuda que teníamos estava aí delante de nós outros e delante de Deus, que eram nossos pecados, nossos erros, nossos falhos. Jesus toma esta deuda, Jesus toma esse documento, Jesus toma, com ele, reúne os hechos de todo mundo e clava na cruz. Então, clavou aí na cruz. Morreu com ele. Jesus matou o pecado. Que bonito, é verdade? Ele matou o pecado juntamente com ele, verdade? Para que nós outros pudéssemos ser ressuscitados. E como? Quem leva? Quem induz a pessoa ao erro? Você vê que quase sempre, verdade? Em vezes há pessoas que parece que já nasceram inclinadas para o mal, verdade? Que já desde pequeno começa a ser maldades e quando cresce é pior. Mas há pessoas que são buenas pessoas, buenos ninhos, buenos jovens, mas que foram induzidos. Sabe o que é induzir, verdade? Sim. Alguém los levou, você sempre vê, alguém levou fulano a la tomadeira, alguém lo levou às drogas, alguém lo levou a las pandillas, verdade? E a pessoa é boa, mas é débil, não sabe se imponer, dizer, não, isso
não será bueno. E se va. Entonces, el maligno, los principados, las potestades del mal, atuam em meio destas pessoas. Você crê, sim ou não? Las ajuda a levar outros a cometer erros. Então, quando Jesus ele crava nossos pecados na cruz, ele tinha que resolver também o problema com aqueles que nos atacavam. Verdade? Não sei se já passou isso com você, de que você, seu filho se meteu num problema com outro ninho, ou com outra pessoa, e você foi, tomou seu ninho, resolveu com ele, e depois você foi resolver com a outra pessoa. Sim ou não? Já não quero mais que tu ninho se acerque ao meu. Verdade? Já passou isso com você? Não quero mais seu filho tocando minha porta para levar meu ninho para outro lado. Não, está bem. Você quita-te do caminho. Verdade? Então, se Jesus, isso, porque não adiantava nada ele clavar nossos pecados na cruz, se Satanás, se o diabo continuara tendo esta liberdade de chegar às pessoas e destruí-las. Porque, se acorda que prediquei aqui ayer? O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. Ele tem em controle. As huestes espirituais da maldade controlam não somente pessoas, igreja. As cidades, se acorda? Leímos aí, a via chiquita estava toda controlada por os demônios. Todo o povo. E há lugares assim, igreja. Há lugares assim, que a gente toda está aí, bajo maldição de enfermidades. Por isso que você vê, em vezes, há sítios que empieza todo mundo na cidade que está enfermo, né? Com uma praga, uma pestilência, uma enfermidade que apareceu. Aí é o principado, as potestades, demônios, estão aí naquele lugar, controlando as pessoas. Então Jesus foi e ele despojou. O que significa despojar? Sacar do lugar, verdade? Quitar. Ele foi aí e quitou esses principados, estas potestades, demônios dominadores deste lugar que eles tinham como de possuir, de atacar, de destruir as pessoas. Aí você pergunta, mas hoje miramos hasta pior, pastor, que nos tempos de Jesus, vemos os demônios atacando muito mais as pessoas. É porque as pessoas não deixam. Elas querem. Mas não era para ser assim, porque Jesus puso um limite. Jesus puso. Disse aqui a palavra que ele avergonçou Satanás, lo destruiu, verdade? Ele foi derrotado. Ele disse aqui, ao final, triunfando sobre ele na cruz. Com Jesus triunfou, Jesus disse a nós outros, esses já estão derrotados. Eu já os venci. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, os principados potestades estão atuando porque a gente rechaça a oferta de Jesus. Por isso que eu expliquei aqui outro dia, várias vezes, verdade? Se tem um familiar, uma pessoa querida sua, que está rechaçando a oferta de Jesus, esse é um peligro muito grave. Porque quando a pessoa rechaça a oferta de Jesus, esta se volvendo ao domínio dos principados, das potestades. Mas crê, pastor, tem fé, mas rechaçou a oferta de Jesus. Nesse momento, a fé não serve para nada. Que adianta crer, dizer que se crê em Deus se você rechaça o Hijo de Deus. A salvação que o Hijo de Deus te dá. Isso é mais importante que tudo que há. Então, se quer a pessoa, se Deus la guarda, é por misericórdia, é por nossas orações, verdade? Amém? Aí, versículo 16, ele começa a dizer assim: portanto, nadie os juzgue em comida ou em bebida, enquanto há dias de festas, luna nova ou sábados, todo o qual é sombra
de lo que há de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestros prêmios, afetando humildade e culto a los ángeles, estremecendo-se em lo que não há visto, vanamente e hinchado por sua própria mente carnal. Então, se ele começa a falar aqui sobre as críticas, você vê que a maior luta do apóstolo Paulo foi com os fariseus, porque esses criticavam tudo, sempre poniam pretextos para buscar reclamação. Verdade? Você vê que o Senhor Jesus era assim. Todo lugar que estava ele, tinha um fariseu aí apontando o dedo. Verdade? Se ele curou num sábado, o criticaram. Um dia ele foi comer na casa das pessoas, não lavou a mão, o criticaram. Verdade? Esses estavam indo mais para apontar. A pessoa fanática religiosa é assim. Verdade? Essa crê muito preparada, melhor que os demais, e está aí nomás mirando. Não se surpreenda, igreja, que na igreja de Cristo é assim, e há muitos, e às vezes pior que qualquer coisa. Não existe pior coisa que crente fanático. A pessoa se considera muito perfeita e está aí nomás mirando. Ah, mas tu não eres assim? Ah, porque como que tu abre assim? Não, que não sei o que, que não sei o que. E aí, na igreja essa dos Colossenses, havia muita controvérsia. O que se deveria comer, o que não se deveria comer, que classe de comida que era bueno, que festa que se deveria celebrar, a gente estava preocupada com detalhes que nada tem que ver com a fé. Verdade? Em vez de as pessoas estão buscando detalhitos que nada tem que ver com a fé. Verdade? Nada tem que ver com a fé. E aí ele disse aqui que havia hasta um culto a los ángeles. Mira, adoravam os ángeles aí, nesta cidade. Verdade? E aí ele repreendendo como que pode, verdade? Dizendo que a mente deles estava inchada. A mente carnal estava inchada. Imagina-te. Isso passa quando você está muito involucrado em cositas aqui, cositas allá. Sua mente e seu coração se hincha. Se hincha de coisas que não servem. Agora, para bem, quando é que a pessoa está hinchada? Quando está enferma, verdade? Não é assim? Não é assim? A pessoa se hincha quando está enferma. Então, se em vez as pessoas se enfermam espiritualmente, estão com o coração hinchado de coisas que não são buenas, que não edificam. Aí, versículo 19, ele diz assim: e não acendo-se de la cabeça, em virtude de quem todo o corpo, nutrido e bem tratado pelas junturas e ligamentos, cresce com o crescimento que dá a Deus. Então, nós outros não podemos hacer-nos cabeça, porque na verdade somos corpos. Verdade? Quem é a cabeça? O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. E nós outros somos o corpo. E quando cresce, falando aqui, verdade? Quando um bebê, um ninho cresce, normalmente cresce igual, verdade? Você não vê que um ninho crescer nomás na cabeça e os ninhos e os braços, não. A maioria dos ninhos cresce igual, verdade? Vai crescendo, fortalecendo
os músculos, os braços, as pernas, inteligência, sabedoria. Então, se a igreja tem que crescer igual, nada pode crer que seja mais que outro. E nada pode hacer-se cabeça. Não, que eu a hora que vou mandar aqui. Não é que assim? Tem que ser... eu sou o chefe. E não sei o quê. Sabe o quê? Vamos a ser assim, ou então se me vou de aqui. Não é assim? Oh, não, pero não é assim. Isso é na igreja, não pode ser as coisas, nem como eu quero, como vou ser o que você quer. Eu tenho que fazer o que Jesus quer. Eu não hago minha vontade. Como vou ser a tua? Então se me vou de aqui. Então, sim, ok, você vai. Quizás você encontrará um lugar onde te deixe fazer o que tu queres e aún dominar a vida das pessoas. Né? Mas não é assim. Não podemos hacer-nos de cabeça de nada. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pois se haveis muertos com Cristo aos princípios elementares do mundo, porque como se vivesses en mundo, os someteis a preceptos tales como não toques, nem gustes, nem manejes. Que maravilha, verdade? Ele já manda a atenção. Se morrimos com Cristo para os princípios desse mundo, se deixamos tudo, se abandonamos tudo que é pecado, tudo que é errado, como a hora, sendo de Jesus, estamos nos arrendando em outras coisas. Porque sempre vai haver alguém criticando, assim, não toque aqui, não haga isso, não guste disso. São as doutrinas, igreja. Isso aqui, em outras palavras, se chama doutrinas. O que significa a palavra doutrinas? Doutrina significa mandamentos. É uma maneira de ser. Significa uma filosofia que existe em fazer as coisas, em atuar, em como crer. Isso são doutrinas. E você sabe que o que hace a Igreja de Cristo hoje deveria ser uma sola, verdade? Sim ou não? Se estamos predicando o mesmo Evangelho, o mesmo Jesus Cristo, então deveria ser uma igreja só, não a igreja A, B, C, D, mas as doutrinas. Um tem uma doutrina e não quer aceitar outra. Tem que ser aquilo que eles dizem ou nada. Então, se aquele que não aceita a doutrina daquela igreja, vê e abre outra doutrina. E assim vai. Você vê que são as doutrinas. Muitas vezes, as doutrinas são uma maneira de se explicar o Evangelho. Por exemplo, os bautistas predicam muito bautismo, verdade? De arrependimento, verdade? As Assembleias de Deus predicam muito uma vida em comunhão com Cristo. Os pentecostales predicam o poder de Deus, o Espírito Santo, na igreja, a unção de cura, liberação, de milagres. E assim, cada igreja tem uma doutrina. Isso hasta que é explicado na Bíblia. O apóstolo Pablo disse assim: há diferenças de dons, mas o Espírito que atua é ele mesmo. Esse aqui, uma igreja tem uma maneira de trabalhar, mas aí está Deus. Amém? Outra igreja tem uma maneira diferente de trabalhar, mas aí está Deus. Mas o que eu hablo aqui é a doutrina do homem. É diferente. Aqui você, mulher para cá, homem para allá. Isso é doutrina de homem. Compreende o que eu estou dizendo? Não, aqui, nesta igreja, a gente não pode ficar sentado no serviço. Tem que quedar parado do princípio até o final. Isso é doutrina de homem. E outras coisas, como se vestir,
como andar, verdade? E isso não edifica nada, não traz nenhuma edificação. E é isso que, como se chama, o apóstolo Pablo habla, como se você foi liberado, você foi livre dos mandamentos desse mundo. Jesus Cristo na cruz te liberou de tudo isso. E como a hora que você está errandando outra vez em mandamentos e ordenanças que são de homens. É isso que ele disse aqui no versículo 22, para terminar. Em conformidade a mandamentos e ensinanças de quê? De homens. Coisas que estão todas destinadas a destruir-se com o uso. Amém? Amém. Tales coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade e em duro trato del corpo, pero não tem valor alguno contra os apetitos da carne. Oh, mira que bonito, hein? Você não sabe, você vem com essa coisa, essas ideias, esses mandamentos, essas ordenanças, não pode isso, pode aquilo outro, não sei o quê. Aí você acaba sacrificando, mas isso não te dá nenhuma fortaleza para vencer o pecado, para vencer a carne. Porque para você andar no caminho reto com Deus, não é acendo ou não acendo, é você viver a vontade de Deus, é você viver o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, a base da igreja tem que ser os evangelhos. Porque os evangelhos são as prédicas de Cristo. Aí ele ensinou tudo, ensinou como orar, como ajudar, verdade? Como tratar a família, como ser bom padre, esposo, marido, hijo, falou sobre dízimos, ofrendas, falou sobre a carne, o pecado, o diabo, expulsar demônio, curar, liberar. Ele ensinou, tudo está aí. Tudo está aí. Mas o homem quer ser protagonista. Você sabe o que ele quer dizer isso, verdade? Sabe o que é ser protagonista? Protagonista é aquele que quer estar à frente de tudo. Quer aparecer mais que todo mundo. Esse protagonista. E o protagonista é Jesus. Ele tem que estar à frente. Né? A palavra dele tem que estar à frente. Que disse João Bautista, importa que ele cresça e eu desapareça. E foi assim, quando Jesus cresceu, cortaram a cabeça de João Bautista, ele se foi. Né? Como ele profetizou, foi. Quando ele crescer, já foi desaparecer. E desapareceu. Por quê? Porque era eles que têm que ser o protagonista, não nós outros. Mas o homem quer aparecer mais que Deus. Aí, tá bem que está escrito esse evangelho, mas eu creio que era assim, não sei o que. Começa a levar as coisas de Deus por outros caminhos, por outros lados, que nada tem que ver com isso. Tais coisas não têm, por mais que tenha certa reputação, como eu disse aqui, de sabedoria, de a pessoa voluntariamente querer fazer as coisas, mas de nada serve para vencer o diabo. Você não vence o diabo com doutrina, você não vence o diabo com maneira de vestir ou não vestir. Você não vence o mundo, você não vence o pecado com isso. Que nos dá vitória contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, é fazer o que Jesus Cristo nos ensinou. Estar aos pés da cruz, orar, buscar, receber a unção de Deus, não é? Estar em espírito nas coisas do Senhor, viver a fé. Doutrina só servem para separar as pessoas e fazer confusão em meio das pessoas. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós outros te agradecemos nesta manhã por esta oportunidade, Senhor, de conhecer e saber que eres Deus, poderoso em los cielos e na terra. Que a doutrina da igreja é Jesus Cristo. A doutrina da igreja
são os evangelhos do Senhor. É a oração, é o ayuno, é caminhar em espírito, viver bajo de la unção poderosa do Senhor. Essa é a grande doutrina que o Senhor nos ha dado. E nós outros, nesta manhã, estamos agradecidos de estar em tua presença, glorificamos tu nome e agradecemos por tu direção que nos ha dado neste dia. Amém. Amém. Graças a Deus.